Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Gabriel, sou do grupo Saber Investir Bem. Hoje eu vou estar falando sobre um tema interessante, que também é uma discussão entre o meio dos investidores, que é a famosa reserva de emergência. Vou estar falando um pouco da minha experiência e também um pouco do que eu acredito. E aí cabe a você aplicar na sua vida e ver se faz sentido para você ou não. Como sempre, um aviso legal é que o conteúdo do canal é educacional e informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o que é a reserva de emergência, falando sobre se faz sentido ter, tá? E também o quanto eu devo ter e onde eu posso estar colocando isso, né? Então a reserva de emergência, eu coloquei aí uma expressão que seria colchão de dinheiro. O que seria um colchão? A reserva de emergência, ela é esse colchão para muitas pessoas e para mim também. É interessante ter um dinheiro que você pode utilizar a qualquer momento, seja para pagar algum tipo de dívida, ter certeza que vai pagar o conserto de um carro ou pagar uma parcela de alguma coisa. Então é importante você ter sim um colchão, que seria a reserva de emergência, na minha opinião, tá? O objetivo dele é trazer segurança e tranquilidade, arcar dívidas em curto prazo. E quando a gente fala da reserva de emergência, nós temos que focar em segurança, porque o intuito dela é ter o dinheiro para situações inesperadas. É claro que nem sempre vai dar certo esse cálculo que a gente vai fazer sobre ter uma reserva de emergência. Às vezes pode ser que a gente precise de mais, às vezes pode ser que a gente precise de um pouco menos. Mas o importante de entender a reserva é que o foco ele tem que ser a segurança e não a rentabilidade. Porque muitas vezes, se você olhar só para a rentabilidade, falar assim, não, deixa eu colocar o meu dinheiro de reserva nesse ativo aqui, ou nesse produto de renda fixa, nessa debenture, que tem uma rentabilidade muito melhor do que só colocar em um CDB 100% ou colocar em algum Tesouro Selic, pode ser que você quebre a cara. Se a rentabilidade é maior, é porque existe algum risco atrelado a esse produto, certo? Ou um prazo, uma carência maior, mas normalmente um risco maior, né? Vamos supor que você tem dois CDBs, um de 100% com liquidez diária, 100% do CDI, e um outro de 130% do CDI com liquidez diária. Percebe que essa diferença da porcentagem do CDI, ela é bastante coisa para uma reserva de emergência. É 30% maior, se a gente colocar 130 sobre 100, é 30% maior. Então, da onde que o banco está retirando esse recurso para arcar com esse pagamento para você? Porque isso aí, ele vem de algum tipo de operação do banco. Ou seja, ele está aplicando esse recurso em algum tipo de crédito mais caro ou um crédito de mais risco para poder oferecer essa rentabilidade maior. E o problema é que nem sempre essa rentabilidade ela é sustentável. Pode ser que dê certo e pode ser que não dê certo. Mas não tem problema em você falar assim, eu vou colocar no banco X, no banco Y ou no banco Z, para ter uma rentabilidade melhor, porque você já conhece o banco, sabe que ele é sólido. Então, não existe problema diversificar a sua cesta de reserva de emergência. Mas, normalmente não tem muito o que se preocupar na reserva. É procurar aquilo que rende próximo da taxa de juros com segurança, então Tesouro Selic, CDB dos bancos, RDC das cooperativas, e deixar o dinheiro lá para numa eventualidade. O foco nem é rentabilidade, o foco é segurança, é liquidez, é trazer tranquilidade para o investidor. E muita gente faz isso através de fundos, né? Pega um fundo referenciado DI, que tem a taxa de administração baixa ou zerada, coloca o dinheiro lá e deixa, o fundo vai selecionar ativos e vai aplicar para você. Normalmente fundos simples, eles são os fundos indicados para todos os tipos de investidores. O fundo simples ele tem o risco governo, né? Que o governo para pagar é só emitir mais moeda. Essa é a lógica, então as chances de você ter uma inadimplência nesse fundo ela é muito mais baixa, um fundo simples, né? Agora, faz sentido? É uma decisão totalmente pessoal. Por quê? Algumas coisas vão impactar a sua reserva de emergência e como você vai trabalhar com ela. A consistência da sua renda, o patrimônio que você tem, a fonte dos seus recursos. Bom, pessoal, e apenas mostrando a questão da reserva de emergência, se você entrar aqui no site do Investidor 10 e entrar na parte de calculadoras, você vai encontrar aqui essa nova calculadora referente à reserva de emergência. Ao clicar nela, você vai ser direcionado para alguma tela, que é um simulador, e aqui você pode incluir o seu modelo de trabalho, colocar o seu salário mensal, o custo fixo mensal e o quanto que você pode estar guardando por mês. Então aqui como exemplo, eu vou estar usando o modelo de trabalho CLT de uma pessoa que ganha R$ 2.500 por mês, tem um custo fixo mensal de R$ 1.500 e que tem a capacidade de guardar R$ 500 por mês. Deixei outros 500 para compras diversas. Clicando em calcular, então a gente vai ver uma
uma reserva calculada de acordo com os critérios do investidor 10, no caso uma reserva necessária de R$9.000, que guardando R$500 por mês você levaria 18 meses para estar atingindo esse valor. Aqui ele até fala que o período ideal de uma reserva de emergência para trabalhadores na modalidade de CLT é de 6 meses. Se eu estiver alterando, por exemplo, para servidor público e calcular, é de 3 meses, por conta da maior estabilidade da sua renda. Se eu pegar, por exemplo, um MEI, então é 36 meses, porque ele vai calcular que é de 12 meses. Então tem muito a ver com aquilo que eu falei sobre a previsibilidade e a garantia da sua renda. Um CLT tem uma carteira assinada, então ele tem uma certa tranquilidade, mas ele pode ser desligado a qualquer momento. Já um servidor público tem uma estabilidade ainda maior que o CLT, e o MEI, autônomo ou empreendedor, já não tem essa estabilidade, então recomenda-se mais tempo de reserva de emergência. Mas é claro que, por exemplo, nesse caso aqui de um empreendedor, se ele destinar todo o seu recurso apenas para reserva de emergência, ele levaria 36 meses para atingir esse valor, seriam 3 anos então aportando só na reserva de emergência, e isso pode acabar atrasando a sua capacidade de acumular valores para sua previdência. Então você precisa considerar a sua situação financeira atual, o seu patrimônio, a sua atividade comercial, a sua atividade empresarial, para saber se vale a pena ter, o quanto que vale a pena ter, certo? E também entender os riscos do mercado. Às vezes você fala assim, não, se eu precisar de um dinheiro, eu vendo as minhas ações. Mas o mercado, ele trabalha com volatilidade. Pode ser que ocorra uma queda muito grave, muito séria, e na hora que você precisa do recurso, você terá que vender ele com perdas, com prejuízo. E aí vem a pergunta, quanto eu devo ter? Para responder essa pergunta, primeiro, observe os seus gastos e se prepare para imprevistos. Vamos supor, por exemplo, que você gaste com consistência R$1.500 por mês e você deseja ter uma reserva de emergência. Se você gasta R$1.500, você fala assim, eu quero ter 6 meses. Aí você faz a multiplicação. 1.500 vezes 6 vai dar R$9.000. Então é isso que você precisa ter de reserva de emergência. Então eu coloquei algumas vantagens que pode trazer ter uma reserva de emergência. Descontos à vista. Por exemplo, seu carro quebrou, você pode passar no cartão? Pode, mas às vezes à vista você obtém um desconto e acaba evitando esses juros que é o do parcelado, certo? A liquidez na hora de ter o dinheiro, se acontecer alguma coisa, se você precisar daquele recurso, uma viagem saiu inesperado ou aconteceu alguma coisa inesperada, você pode ter o dinheiro no momento, certo? E também acaba aproveitando as altas taxas de juros no Brasil. E agora um assunto bem importante sobre a reserva de emergência, que é onde colocar. Se você optar por fazer uma reserva de emergência, se você opta por fazer uma, procure investimentos seguros. Entra no que a gente já falou antes. Não fica pensando só na rentabilidade. A reserva de emergência é além de rentabilidade. Na verdade, investir é além de rentabilidade, certo? Procure investimentos seguros. CDBs, títulos públicos, títulos públicos federais, famoso, por exemplo, Tesouro Selic, que é aí o mais indicado para uma reserva de emergência. Mas os CDBs também dos bancos que você possui conta, das cooperativas que você possui conta. Aloque o seu recurso nesses produtos que ele vai trazer, sim, vai cumprir um papel de reserva de emergência. Procure sempre render perto de 100% do CDI, certo? Também existem os fundos de investimento que acabam alocando vários recursos, Tem fundo Selic, que é o fundo simples, perdão. Também tem os fundos de crédito privado, que também vão cumprir a mesma lógica da reserva de emergência. E aqui eu destaquei uma coisa que é importante saber, que é a opção por pós-fixados, principalmente aqueles que são Selic ou CDI, porque eles têm menor risco de mercado. Quando um título ele é inteiramente pós-fixado, ele não incorre num risco de mercado. O que seria isso? Vamos supor que você tem um produto hoje que é o Tesouro IPCA mais 6. Se amanhã ou depois o mercado negociar esse produto a IPCA mais 7, e você comprou esse IPCA mais 6, você acaba tendo um prejuízo. E se você precisar vender o seu ativo, você pode vender com algum tipo de prejuízo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo bem curtinho sobre reserva de emergência, falando algumas características sobre ela. E aí, cabe a você. Faz sentido você ter uma reserva de emergência? Ou você acha que está bem planejado para suas próximas despesas, para o seu próximo fluxo de caixa? Então, pessoal, caso você tenha gostado do vídeo, qualquer sugestão ou feedback que queira ser dado, pode colocar aqui nos comentários. Espero que você tenha gostado de verdade. Deixa o seu like, segue a gente no Instagram e também no Telegram tem um grupo aberto, onde tem muito comentário muito interessante sobre diversos assuntos. É claro que tem um foco em ações, mas o pessoal conversa sobre tudo. A gente tem temas sobre opções, fiquem atentos que em breve teremos novidades em questão de opções.
Também falamos de renda fixa, também falamos de ações e principalmente dos nossos queridos dividendos. Hoje não foi o tema, nada disso, foi só uma questão mais de educação financeira sobre a reserva de emergência. Obrigado, pessoal, até a próxima e tchau!